Olá, pessoal, do curso Técnico em Qualidade. Essa é uma videoaula da disciplina Ética, Cidadania e Responsabilidade Socioambiental. O tema da nossa videoaula hoje será cidadania. A programação da nossa aula vai versar sobre conhecimentos e conceitos de cidadania na sociedade contemporânea. O estudante poderá diferenciar cidadania formal e cidadania substantiva, diferenciar direitos civis, direitos políticos e sociais e conhecer o que são direitos humanos na sociedade atual. Iniciando com os conceitos, o termo cidadania tem origem etimológica no latim civitas, que significa cidade. A cidadania estabelece um estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada, ou seja, vai estabelecer um estatuto de pertencimento de um indivíduo a um país e atribui a este indivíduo um conjunto de direitos e obrigações sob a vigência de uma lei maior, a Constituição de cada país. A cidadania relaciona-se com um conjunto de direitos e deveres pelo qual o indivíduo está sujeito no seu relacionamento com a sociedade em que ele vive. A cidadania é o direito a ter direitos. É um fenômeno complexo e historicamente definido. A cidadania esteve e está em permanente construção e é um referencial de conquista da humanidade, através daqueles que sempre buscam mais direitos, maior liberdade, melhores garantias individuais e garantias coletivas, não se conformando frente às dominações, seja dominações do próprio Estado ou de outras instituições. A cidadania moderna possui um caráter próprio e duas categorias que veremos a seguir: a cidadania formal e a cidadania substantiva. A cidadania formal refere-se ao indicativo de nacionalidade de um pertencimento a um Estado-nação de um indivíduo. Ela vai referir-se à maneira como a cidadania está descrita formalmente na lei, nas constituições nacionais. Por exemplo, uma pessoa portadora da cidadania brasileira. Uma pessoa que nasceu no Brasil e, segundo a Constituição brasileira, tem direito a ser cidadã do país. Por exemplo, uma pessoa portadora de cidadania chilena é uma pessoa que, segundo a Constituição do Chile, pode ser uma cidadã daquele país. A cidadania substantiva é de caráter mais amplo e vai relacionar-se com os direitos civis, políticos e sociais. Essa definição foi feita pelo estudioso Marshall e refere-se à maneira como a cidadania é vivida na prática, no dia a dia de cada um. Através da cidadania substantiva, podemos notar que nem todos são iguais socialmente. Ou seja, mesmo que a lei garanta que todos são iguais perante a lei, se tivermos desigualdades sociais, essa cidadania substantiva vai expressar as diferenças entre os cidadãos. Por exemplo, alunos que estudam em escola pública e alunos que estudam em escola privada. Alguns estudantes tiveram oportunidade e condições com recursos de poder pagar estudo. Esses podem estudar na escola privada. Os alunos que não podem pagar pelo estudo estudam na escola pública. Ambos têm o direito à escola garantida, à educação garantida. Entretanto, a diferença social expressa-se na forma como essa cidadania vai ser vivida. Os direitos civis, eles apareceram mais especificamente no século XVIII. Lembrando que no século XVIII o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Portanto, esses direitos eles apareceram na Europa. Então, na Europa que foram sendo garantidos esses direitos civis, depois foram sendo repassados para o resto do mundo. Os direitos civis são os direitos fundamentais à vida, à liberdade individual, à liberdade de expressão e de pensamento, à propriedade, à igualdade perante a lei e o direito à justiça. Os direitos civis são os direitos cuja garantia se baseia na existência de uma justiça independente, uma justiça eficiente, de custo baixo e acessível a todos. São eles que garantem as relações civilizadas entre as pessoas e a própria existência da sociedade civil, surgida com o desenvolvimento do capitalismo. A pedra fundamental dos direitos civis é a liberdade individual, ou seja, todos são livres e têm direitos garantidos enquanto indivíduo.
Os direitos políticos são oriundos do século XIX. Relacionam-se à participação do cidadão no governo da sociedade. Consiste na capacidade de fazer demonstrações políticas, de organizar partidos, de votar e de ser votado. Em geral, quando se fala de direitos políticos, é do direito ao voto que se está falando. Os direitos políticos têm como instituição principal os partidos e um parlamento livre e representativo. São eles que conferem legitimidade à organização política da sociedade. Portanto, a essência dos direitos políticos é a ideia do autogoverno, a liberdade dos indivíduos e o direito garantido de você escolher quem será o seu governo. Os direitos sociais são oriundos do século XX. Eles garantem a participação dos indivíduos na riqueza coletiva de cada país. Eles incluem o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, o direito à saúde, o direito à aposentadoria, ao transporte coletivo, à moradia, lazer e outros direitos coletivos. A garantia de sua vigência vai depender, portanto, da existência de uma eficiente máquina administrativa do Poder Executivo. Os direitos sociais permitem às sociedades politicamente organizadas reduzir os excessos de desigualdades produzidos pelo sistema capitalista e garantem um mínimo de bem-estar para todos. Portanto, a ideia central que se baseia os direitos sociais é a ideia da justiça social. A educação teve um papel fundamental na conquista de direitos ao longo da história. A educação é um direito social, ou seja, um direito coletivo, mas historicamente foi um pré-requisito para a expansão de outros direitos. Por quê? Porque permitiu às pessoas tomarem conhecimento dos seus direitos, se organizarem para lutar por eles e ampliar os seus direitos na sociedade. Portanto, a educação teve um papel fundamental na construção de todos os direitos. Na ausência da educação e de uma população educada, é sempre um obstáculo à construção da cidadania, tanto civil quanto política, e também da cidadania construída com direitos coletivos. Vamos falar agora dos direitos humanos. Vimos então os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. E os direitos humanos? O que são esses direitos? Os direitos humanos englobam todos os demais direitos e vão expandir a dimensão dos direitos para uma perspectiva mais ampla, porque tratam dos direitos fundamentais do ser humano. Sem os direitos humanos, o indivíduo não consegue existir ou não é capaz de se desenvolver, de participar plenamente da vida. Os direitos são direitos humanos: o direito à vida, o direito à liberdade, a igualdade de direitos e oportunidades, e o direito de ser reconhecido e ser tratado como ser humano, independente de sua nacionalidade, gênero, idade, origem social, cor da pele, etnia, faculdades físicas ou mentais, antecedentes criminais, doenças ou qualquer outra característica. Os direitos humanos, ao longo do tempo, eles foram evoluindo. Portanto, chamamos de primeira geração de direitos humanos a conquista dos direitos individuais, a que chamamos de direitos civis. A segunda geração de direitos humanos foram os direitos coletivos, ou seja, os direitos sociais garantidos a toda a população. E a terceira geração dos direitos humanos são os direitos da solidariedade ou o direito dos povos. A terceira geração de direitos humanos, ela vai universalizar a temática de direitos humanos. Ela é um fenômeno contemporâneo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que acompanha o desenvolvimento da política e da economia internacionais. Entre as necessidades humanas pós-Segunda Guerra Mundial, vão destacar-se como direitos humanos o direito à paz, o direito ao desenvolvimento e o direito à autodeterminação dos povos, ou seja, o direito ao desenvolvimento para todos e a autodeterminação política, sem a interferência de países estrangeiros em cada país. O direito a um meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, ou seja, a destruição ambiental pode colocar em risco a vida do planeta. Portanto, é um direito a ter um meio ambiente saudável, um direito de todos os cidadãos.
O direito à utilização do patrimônio comum da humanidade, que é um direito ligado a uma nova convivência mundial solidária entre os povos, em especial à utilização comum do fundo dos mares, Antártida, espaços extra-atmosféricos e alto mar. Quando falamos de direitos humanos, lembramos sempre da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi aprovada na ONU no dia 10 de dezembro de 1948. Ela marcou a derrota dos regimes totalitários nazifascistas na Segunda Guerra Mundial. A Declaração Universal dos Direitos Humanos serve de referencial para a promoção e o respeito efetivo dos direitos humanos em todas as partes do mundo. Entretanto, ela apresenta uma limitação. Por quê? Porque não há uma punição para um país que descumprir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que acontece apenas são ações que denunciam as infrações na tentativa de que elas não mais existam. Portanto, um país, se desrespeita a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é punido, mas ele pode sim sofrer várias sanções de outros países no sentido de reverter esse descumprimento da declaração. Terminando a nossa aula, vemos que, dentro de todos os conceitos aqui desenvolvidos, exercer a cidadania é ter consciência dos seus deveres e direitos e lutar para que sejam colocados em prática. Exercer a cidadania é estar em pleno gozo dos seus direitos e deveres constitucionais. Para finalizar, aqui abaixo eu coloquei um link para que todos vocês possam fazer uma pequena avaliação dos conteúdos aprendidos na nossa videoaula com o tema cidadania. Acesse esse link, faça os exercícios e estou à disposição para que possamos tirar dúvidas. Um abraço a todos, muito obrigada pela atenção e bom estudo!